Ok, vamos juntos à palavra nesta manhã. Eu quero partilhar sobre tempos e estações. E o nosso texto de arranca é Eclesiastes 3:1. E Eclesiastes 3:1, na versão O Livro, diz o seguinte: existe um tempo próprio para tudo e há uma estação para cada coisa debaixo do céu. Vou ler outra vez. Existe um tempo próprio para tudo e há uma estação para cada coisa debaixo do céu. Então, fruto do que nós estamos a viver ainda, desta pandemia, deste tempo que tem sido estranho, diferente, podia chamar-lhe difícil, mas a verdade é que este tempo tem sido difícil para uns, mas bênção para outros. É um facto, há gente que está a conseguir levantar-se neste tempo, há outros que estão a cair neste tempo. E vocês já estão, olha, disso que eu estou a falar nesta manhã. Os tempos mudam, as estações mudam, e às vezes ao nosso olhar, uma coisa que é muito má para outros é alguma coisa que é positiva, e outra coisa que para mim é positiva para outros será negativa. Então aquilo que eu quero trazer para vocês nesta manhã, para nós retermos, é lembrarmos que acima dos tempos e das estações, pelo menos para nós que cremos, que somos crentes, cristãos, está Deus. Obrigado pelo vosso amém, ou alguma coisa do género. Houve convites de ouvir, os tempos e estações, eles sempre vão acontecer, mas Deus também há de estar sempre presente. Tempos e estações fala de mudanças, mas Deus fala daquilo que não muda. Não é interessante pensar assim? Deus nunca muda. Apesar de Ele estar sempre presente em todas as estações e tempos da nossa vida, Deus jamais Ele irá mudar. É natural nós mudarmos. Mas Deus, Ele não muda, e essa é a nossa segurança. Então, conforme o texto de Eclesiastes, há um tempo e estação própria para tudo e cada coisa. O texto não diz especificamente que é um tempo e estação de Deus, mas a verdade é que existem tempos e estações próprias para determinadas coisas, certo? Independentemente de serem elas espirituais ou não, ou simplesmente físicas do universo, há coisas que são naturais. Deixa eu dar-te alguns exemplos rapidamente. As estações do ano, apesar de estar cada vez mais diferente e mudado, pelo menos quando eu era miúdo, e alguns de vocês que são mais velhos do que eu dirão o mesmo, mas ainda temos as 4 estações do ano, certo? Isso está determinado, não tem que ver já com Deus. Deus colocou assim e está assim desde que Ele criou as coisas, e há de estar assim até o último dia, não há muito a fazer. Por exemplo, outro exemplo sobre tempos que já são naturais de acontecer, o tempo do nascimento de um bebê. Por exemplo, todos nós sabemos que são cerca de 9 meses, mais semana, menos semana. Há uns que estão quietinhos lá dentro e não querem sair, há outros que estão com calor demais e saem antes do tempo, certo? Então há um tempo determinado para essas coisas, o tempo certo para semear e colher. Toda a gente sabe que se eu semeio hoje, naturalmente eu não vou colher amanhã, e depende daquilo que eu vou colher, até aquilo que eu semeio tem o seu tempo para nascer. Há coisas que são mais rápidas, há coisas que levam mais tempo, aliás, e nós já sabemos isso, porque com a experiência da vida, nossa ou de outros, nós vamos aprender disso. Tudo tem o seu tempo certo. Todas as coisas têm a sua estação certa. Nós sabemos isto. Mas na verdade é que na nossa vida, em tantos aspectos, em tantos momentos, nós queremos atrasar alguns momentos ou acelerar outros. É ou não? Eu não sei quantos de vocês usam o Uber Eats. Às vezes a gente usa lá para pedir assim aquelas comidas que não se devia pedir, mas a gente às vezes pede. E é um facto, quando aquilo vai dizendo lá o timing que vai levar a chegar o fulano com a mota, e se aquilo se atrasa, quando chega antes do tempo, é uma bênção. Aliás, até o Uber Eats manda logo uma mensagem a dizer: chegámos, atendemos o seu pedido antes do tempo previsto. Uau, eles são espetaculares. Mas quando se atrasam, a gente já fica: ai, nunca mais, devia ter chegado às 2 e só vai chegar às 2:30. Nós ficamos, nós não temos a paciência de esperar o tempo certo das coisas, certo? Ou sou só eu? Talvez sou eu. Deixa-me mostrar 3 formas do tempo estar determinado. A primeira, naturalmente, tem que ver com Deus. Deus tem tempos e estações determinados para alguns acontecimentos. 2 exemplos rápidos. A primeira vinda de Jesus. Jesus só nasceu na altura certa, determinada por Deus. Paulo disse isto aos Gálatas 4:4. Vinda a plenitude dos tempos, Jesus nasceu filho de mulher. Então, no tempo certo, Jesus veio. E é interessante que sobre a sua segunda vinda, porque nós acreditamos que Jesus vai voltar conforme Ele prometeu, e Ele vai voltar, que nem Ele próprio, enquanto homem, sabia, mas Ele disse que esse dia e hora o Pai sabe, há um tempo, há uma estação própria que está determinado para que Cristo volte.
outra vez. E é isso que foi Deus que estabeleceu isso. E não há nada que nós possamos fazer para adiantar ou atrasar isso. Às vezes nós dizemos isso, se nós pregarmos mais o Evangelho, vamos acelerar. Não, há um tempo que já está determinado antes da fundação do mundo para Jesus voltar. Esta semana eu estava a falar com um amigo meu de longe e nós estávamos a encorajar-nos um ao outro. Há alturas em que estou eu em baixo, ele levanta-me, há alturas em que ele está ele mais nervoso e eu levanto a ele. E deste lado, desta vez foi assim, ele estava ali obstinado com uma situação. Eu disse, mas foca-te na tua chamada. Tu não foste chamado para mudar o mundo, nem os acontecimentos, nem aquilo que o diabo vai fazer. A gente não vai mudar. O que está escrito, está escrito. Nós temos é que ficar firmes e fiéis à nossa chamada. E às vezes o nosso aceleramento de queremos mudar os tempos e estações que estamos a viver, por exemplo, como esta pandemia. Quantos de nós, sinceramente, aqui não estávamos dispostos a fazer tudo ou dar tudo para que isto mudasse de repente? Todos nós. Mas quem é que te garante que isso seria o ato ou a atitude certa? Há coisas que têm o seu tempo. Para tudo no mundo, na vida, há um tempo e uma estação própria. Olha, creio também que de forma natural há tempos e estações. O tempo de ser criança e imaturo e o tempo de ser adulto. Não é? Há um tempo certo para uma criança ser criança e há um tempo certo para uma pessoa adulta ser adulta. Quando é o contrário, alguma coisa não está bem. É natural que assim seja. Há tempos e estações que também são frutos de consequências. Por exemplo, se eu sair daqui, e o Senhor é que sabe, mas Ele pode guardar-me e vamos orar para que me guarde. Mas imaginem que eu saio daqui e tenho um acidente. E eu fico inválido para o resto da minha vida. Aquele momento mudou-me para sempre. Certo? Eu vou ter que me adaptar. Não significa que eu tenho que desistir da vida, mas eu vou ter que me adaptar a isso. Ou então um acontecimento mais feliz para vocês não ficarem tão tristes. Imaginem que eu saio daqui e recebo uma carta, não podia ser, tinha que ser mesmo do advogado, a dizer que eu vou receber uma herança de alguém que se lembrou de mim no último suspiro e antes de se finar disse Daniel Borrego e o advogado fez o testamento, 10 milhões de euros para mim. A minha vida iria mudar. Alguém percebe do que eu estou a falar? Há situações inesperadas que nós não contamos, que vão trazer as suas consequências e mudar a nossa estação, inclusive até a nossa vida. Mas eu percebi uma coisa, e claro que isto acho que é universal. A procrastinação, ou seja, tentar adiar ou antecipar as estações em que vivemos, pode roubar o melhor que elas têm para nós. Mesmo uma má estação, ou mesmo um momento que nós chamamos mau, ele pode ser bom no final. Eu não sei se está aqui alguém que costuma trabalhar ou já trabalhou a terra. Eu não, irmã Emília, se calhar já. Eu nunca fiz isso. Já capinei porque fui obrigado a limpar terreno, o resto não. Mas quem trabalha a terra sabe o quão duro pode ser. Pode ser saboroso sentar-se à mesa e comer as batatas com a couve, etc. Mas só quem esteve lá a tirar as pedras, só quem foi lá diariamente cuidar, regar, tirar o que não era para estar. Alguém sabe do que eu estou a falar? É duro. Claro que se pudesse o agricultor antecipava. Mas se ele antecipasse, se ele tivesse uma visão do futurista, ele saberia qual era a colheita que não prestava e naquele ano nem sequer plantava. Começava a ser estranha a nossa vida. Alguém percebe do que eu estou a falar? É estranho. Mas na verdade é assim que nós tantas vezes acabamos por, sem querer ou não, ou confortavelmente nos comportamos. Nós queremos ficar presos a determinadas estações porque são muito boas. E por outro lado, outras nós queremos que elas passem rápido, ou então sequer que elas nunca acontecessem. Então, como eu sempre gosto de trazer uma história bíblica, um texto, eu hoje quero trazer-vos, lembrar-vos a história que não é apenas de Ruth, mas é a história de Noemi e Ruth. É um livro que está no Antigo Testamento, um livro que está depois do livro de Juízes, é um livro que tem que ver com a história do povo de Israel. Mas é muito interessante pensar nesta história, porque é uma história que tão pequenina, 4 capítulos, mas tem diferentes estações e momentos da vida. E Noemi e Ruth, elas vão nos ensinar, de alguma maneira, se é que podemos pôr aqui a palavra ensinar, a lidar, a passar, a experimentar, a viver as estações diferentes da vida. Ou pelo menos a entender que, de facto, em cada estação da vida vai haver momentos diferentes. E nós precisamos, ou aliás, nós vamos ter que nos consciencializar, que vamos ter que passar por cada um deles da melhor forma possível para chegarmos ao final. E houve convidos de ouvir, que eu acho que isto é importante lembrar. As estações da vida são isso mesmo, são estações, elas têm um fim. Elas não duram, não há, como é que é? Não há mal que sempre dure, mas também não há bem que perdure. É um facto. Nós pudéssemos, nós queremos, sabe porque nós ficamos tão desiludidos às vezes uns com os outros, com a família, etc. Porque nós só queremos explorar o melhor. E o problema é quando o pior de alguém ou de alguma coisa vem ao de cima.
Então nós não gostamos disso. Tempos e estações falamos do mesmo. Aliás, nós até ficamos zangados com Deus às vezes, quando Ele é bom para nós. Porque achamos que por vezes Deus não é. Quando isso também não é verdade. A Bíblia diz que Deus é bom, Deus é sempre bom. Só que nós vamos interpretando Deus de acordo com o tempo e a estação que nós estamos a viver. Hoje acordei com dores, Deus é bom. Amanhã acordo sem dores nenhumas, Deus é bom. Nós mudamos a intuação porque tem a ver com o nosso estado de espírito. De acordo com a estação que vivemos, nós nos relacionamos com Deus, connosco próprio e com os outros. Então nós precisamos de aprender algumas coisas que eu acho que podem ser interessantes e nos ajudar. Sim, resumidamente a história de Noemi e de Ruth. Então, Ruth é uma mulher moabita, é ela que dá o nome ao livro, não é? Que está lá na Bíblia, ou seja, ela não era israelita, ela era estrangeira. Então logo alguém fora das promessas e da aliança com Deus. Então Ruth entra na história fruto de um casamento com um homem judeu, que com a família se deslocaram para Moab num período de grande fome em Israel. É assim que começa o livro de Ruth no capítulo 1. Elimelec, que é o pai desta família, e a sua esposa Noemi, juntamente com os seus 2 filhos, deixaram Belém de Judá e foram até Moab, à procura de uma vida melhor, tipo imigrante. Literalmente eles emigraram. Eles saíram da sua nação, foi para do lado, não importa. É como alguém sair de Portugal e ir para a Espanha. A ideia é a mesma, ok? Eles mudaram do país mais próximo, pois naquele tempo era mais fácil, quanto mais perto melhor. E Moab estava em melhores condições, ou oferecia melhores condições. Então Elimelec pega na família e vão para lá. Então o livro, à medida que nós vamos lendo, vamos descobrindo algumas coisas. Elimelec, eles mudam-se para lá, mas a verdade é que ao fim de algum tempo, alguns anos provavelmente, Elimelec morreu em Moab e passado 10 anos, diz o texto, morreram também aqueles 2 filhos. Mas antes deles morrerem, eles casaram-se com 2 mulheres, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. É verdade que foi um tempo duro para Noemi, mas por outro lado Deus nunca desamparou. E nós precisamos perceber isso. Deus sempre está connosco, repita, em cada tempo e estação da nossa vida. Às vezes nós ficamos tão ansiosos. Deus, o que é que tu me queres ensinar aqui? Às vezes nada. Às vezes Deus só quer que tu passes aquela estação com Ele. Às vezes a nossa ansiedade leva-nos a perder o melhor de Deus. E o melhor de Deus, ouviste? Esta é daquelas fortes. O melhor de Deus não é aquilo que Ele faz, é aquilo que Ele é. E às vezes nós estamos tão inquietos, tão inseguros, tão insatisfeitos com o nada que acontece, que perdemos o tudo que já temos, que é a sua presença gloriosa em nós. Então, com base neste texto, se vocês quiserem estar a acompanhar lá no livro, vou estar em Ruth, eu quero deixar algumas dicas breves sobre aquilo que eu acho que pode nos ajudar, auxiliar a viver os tempos e as estações. A primeira dica que eu quero te lembrar é que tempos e estações, eles testam a nossa criatividade. Diferentes tempos e estações, eles são um teste à nossa criatividade. E todos nós somos criativos. Todos vocês foram criativos esta manhã, uns mais do que outros, dá para perceber isso, mas pela roupa que escolhemos. Já estou cansado, já estou cansado da minha roupa, mas sempre tentamos dar ali um jeito. Pomos um lenço, pomos de outra maneira. Alguém percebe do que... Nós somos criativos quando nós queremos. E tempos e estações, bons ou maus, eles vão testar a nossa criatividade. E há pouco eu disse, vou ler rapidamente o texto, versos 1 e 2, diz exatamente isso. Nos dizem que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moab, levando consigo esposa e 2 filhos. Não deve ter sido nada fácil para Elimelec deixar tudo para trás. Eu nunca emigrei, já viajei para outros países, sei o que é deixar a família para trás, mas sei que aquilo é temporário, é uma semana, são uns dias. Enfim, o tempo que eu estive mais longe e mais tempo foi quando estive no Canadá, 15 dias, e foi mesmo muito duro nesse sentido, porque apesar de serem só 15 dias, a distância era de facto muito grande, a viagem eram muitas horas, enfim, era tudo mesmo foi muito complicado a questão dessa distância, mas eu sabia que mais dia menos dia eu ia voltar às minhas raízes, às minhas origens, e não era assim, não eram anos. Agora Elimelec toma essa decisão. No tempo em que há fome na sua terra, Elimelec toma uma decisão criativa. Ele podia ter encolhido os ombros, ele podia ter feito alguma coisa diferente de facto onde estava, mas concluindo que onde estava não havia solução, Elimelec foi criativo. Ele pega na família, ele fala com a família, ele encoraja a família e fazem alguma coisa de diferente para se salvar a ele e à sua família. Então, tempos e estações, eles são um teste à nossa criatividade. Nós podemos morrer num tempo e numa estação, ou nós podemos levantar-nos como nunca antes, em determinado tempo e em determinada estação da nossa vida. Não te esqueças, mais uma vez, não é mal lembrar, Deus está connosco.
Deus está connosco. E Deus sempre abençoa pessoas criativas, pessoas que com cheias de boa vontade e de boa intenção no reino, por exemplo, na igreja, se levantam para fazer melhor. Não para competir, mas para que de facto a igreja, por exemplo, dando um exemplo, vá mais longe. Tu podes fazer isso com a tua família. Elimelec fez isso. Ele foi criativo. Ele podia ter cruzado os braços e dizer: o que é que eu posso fazer? Não somos a única família a morrer à fome. Não somos os únicos sem trabalho. Não somos os únicos a ficar mal. Mas Elimelec não desistiu. Aquele tempo e estação difícil testou a criatividade daquele homem. Ele levantou-se com a sua família e mudaram de terra. Claro que mudanças são difíceis, eu não posso explorar mais isto, mas houve convites a ouvir, é melhor. A dor de não mudar será sempre maior do que a dor da mudança. A dor de não mudar será sempre maior que a dor da mudança. Sabes porquê? Porque a dor de não mudar vai ser eterna. Tu vais viver toda a tua vida a pensar: porque é que eu não fiz? Porque é que eu não fui? Porque é que eu não me levantei? Porque é que eu não paguei? Porque é que eu não... Alguém sabe do que? Alguns de nós que já estamos aqui nesta sala e hoje vivemos com isso, ou a gente que nos está a ouvir lá em casa, ou são convidados a ouvir. Às vezes nós sofremos mais por não termos mudado do que aquele momento em que mudamos. Mudar dói. Sair do nosso conforto dói, mas lembra-te que essa dor é uma dor passageira. Não tarda, tu vais estar feliz com a mudança que estás a viver. A dor de não mudar é uma dor muito mais difícil. Porque é que eu não fiz? Porque é que eu não fui? Porque é que eu não falei? Porque é que eu não contactei? Porque é que eu não me levantei? Imagina Elimelec. Sim, pastor, mas ele depois foi para Moab e morreu lá, como morreria certamente em Belém. Mas foi lá que a família dele cresceu. Foi lá que a família ganhou outra força. E fruto disso, fruto da criatividade dele num tempo difícil, a esposa Noemi nunca ficou sozinha. Se tu conheces a história ou se não conheces, eu lembro-te já ao fim. Aquela mulher foi acompanhada pela nora Ruth até ao final da sua vida. Uau! E a gente diz o quê? Somos muito espirituais. Providência divina. Sim, talvez, provavelmente. Mas porque um homem chamado Elimelec, num tempo difícil, numa estação complicada, levantou-se, não desistiu e foi criativo. E fez alguma coisa para salvar a si e aos seus. Toma nota 2. Tempos e estações têm percas e ganhos. Este é um tema também difícil da gente falar. Quando nós não estamos bem ou estamos muito bem, nós não queremos mudar-nos, mas precisamos ser criativos para não perdermos a estação em que estamos. Mas lembra-te também disto, estes são os 2 pontos mais negativos que eu tenho para vocês. Todas as estações têm percas e ganhos. Ao lermos o texto percebemos isso. Elimelec faleceu. Passados 10 anos faleceram também os 2 filhos. Mas entretanto eles já tinham casado. Então isto fala-nos de percas e ganhos. Noemi, é verdade que perdeu o marido, isso é irreparável, claro. Mas por outro lado ela não ficou sozinha. A família continuou a crescer. Toma nota disto, todos os anos, mas todos os anos. A não ser que tenha morrido e ter ficado lá de pé, mas morta. Todos os anos as árvores perdem folhas e todos os anos elas ganham novas folhas. Talvez a gente não... as árvores são árvores e nós somos nós, pois. Mas o mesmo princípio aplica-se a nós. Sem percas não há coisas novas, queridos. Sem percas não há coisas novas. Aliás, às vezes a gente não compra aquela situação nova porque achamos que a velha ainda nos serve. E a maior parte das vezes só nos serve à pancada. Mas ainda serve. Então mas que não compras uma nova porque ainda tem a velha? Mas a velha serve. A maior parte do tempo estou irritado com isto. Então que não compras uma nova porque ainda tem a velha? E às vezes na nossa vida nós acabamos por ter medo de perder. Queremos ganhar, mas ainda não aprendemos, ou ainda não aprendi, que para ganhar alguma coisa nova, às vezes eu preciso deixar ir alguma coisa velha. Claro que estamos a usar aqui o exemplo da morte deles, mas é um facto, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Nós custa-nos ver alguns a partirem, mas nós precisamos perceber que a vida é equilibrada precisamente nisso, entre ganhos e percas, percas e ganhos. E vê se não é verdade, não há estações da vida em que a gente parece que só perde. E não há estações da vida em que parece que a gente só ganha. E há outras em que é um equilíbrio, podíamos dizer perfeito, em que a gente perde e depois ganha, ganha e depois perde. Certo ou não? Mas não é assim que é a vida, não são assim as estações da vida. Há alturas em que a gente parece estar lá em baixo, parece que tudo serve para nos atacar e a gente está sempre a levar pancada. Mas há outras alturas, há outras estações da vida em que a gente diz: uau, parece que estou a ser levado ao colo. Há outras em que nós andamos, nós até lhe chamamos altos e baixos, nós perdemos, mas depois a seguir ganhamos, e depois estamos lá em cima porque ganhamos e de repente levamos outro e perdemos. A vida tem isto mesmo, a vida tem percas e ganhos.
Só estou a lembrar isto porque é a melhor forma de nós lidarmos com as estações e os tempos da vida. Em vez de nós ficarmos frustrados ou demasiado a celebrar demasiado, cuidado, lembra-te disso. Na vida vai sempre haver percas e ganhos. O problema é que nós gostamos de rotular as coisas, tipo, se perdemos é negativo, se ganhamos é bênção. A verdade é que aos olhos de Deus, pelo menos é a minha experiência, acho que tenho percebido isso. Aos olhos de Deus não é assim. Aos olhos de Deus não há percas e ganhos, ou ganhos. São apenas as estações da vida a acontecer e a avançar. Deus não fica a lamentar pelas folhas de uma árvore que caíram. Porque Ele sabe que na próxima estação elas vão nascer outra vez. Alguns ficam chocados com este tipo de texto bíblico que aos olhos do Senhor é boa a morte dos seus santos. Você diz, pastor, que mórbido isso. Não é verdade. Para Deus é apenas mais um filho que chegou à sua presença. E mais um lugar que fica desocupado para que outra nova vida continue. E deixem-me dar-vos um exemplo. Eu ver gente nova, por exemplo, é a minha filha, mas podia ser a filha de um de vocês. Mas vê-los aqui a cantar, a servir-nos, para mim é uma loucura. Porque eu digo assim, eu não morri ainda. Mas é bom ver outras coisas novas, outras pessoas novas a serem levantadas. Eu vou entrar numa nova estação da minha vida, mas outros também estão a ter o seu espaço para entrar na sua. Falávamos disso há pouco tempo, não foi, Elsa? Outros estão a entrar na sua estação da vida também. Imaginem se eu disser, eu não vou sair daqui nunca. Não vou deixar ninguém tocar, não vou deixar ninguém cantar, não vou deixar ninguém pregar. A semente vai estar no celeiro a morrer, a apodrecer. E eu já estou morto antes de tempo. A vida não... Entendem? Eu vou ficar preso a uma estação. Todas as estações têm percas e ganhos. E nós precisamos saber em que momento é que estamos. E continuar a avançar. Porque mesmo perder às vezes é ganhar. Perder é ganhar. Uma vez um homem considerado jovem foi ter com Jesus. Ele queria saber como é que se tinha a vida eterna. E a indicação de Jesus foi para ele. Foi, olha, tens que vender tudo o que tens e dar aos pobres. Ou seja, tu tens que perder. E depois vem e segue. Ele não percebeu, foi a última dinâmica. É que às vezes para ganhar mais nós precisamos de perder também. Ele só ouviu a parte de perder e esqueceu-se de ouvir a parte de ganhar. Houve na vida, vai haver percas e ganhos. E eu quero te encorajar a isso nesta manhã. Terceiro, toma nota, tempos e estações expõem o que há no nosso coração. Quando eu falei uma vez aqui sobre Tiago, acho que é interessante nós refletirmos isso. As provas e as adversidades da vida não mudam quem nós somos. Podem ajudar-nos, se nós estivermos atentos. Mas, acima de tudo, as provas e as dificuldades da vida, eles expõem quem nós somos. Aí nós dizemos, Deus está a trazer esta dificuldade para trabalhar. Não, Deus está a trazer essa dificuldade provavelmente para expor, para te despir. E tu vês exatamente quem é que tu és, afinal de contas. Porque há gente que é fantástica quando tudo está bem. Mas assim que alguma coisa aparentemente não corre bem, elas mostram o que há dentro delas. E quando nós seguimos a história, eu estou a tentar abreviar por causa do tempo, quando nós seguimos a história nós vamos perceber isso. Ruth não trata bem a sua sogra num período em que ela está bem. Afinal, Ruth também perdeu o marido. Afinal, Ruth também está a passar por dificuldade ao ver a sua sogra mal, infeliz, triste, sozinha. Chegou com 3 homens e agora está sozinha. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Ruth não está numa estação boa da vida dela, mas mesmo numa estação difícil para ela, ela mostra aquilo que há dentro do coração dela. E se eu amo pessoas assim, se eu desejo me tornar uma pessoa assim, que independentemente da estação em que nós estamos, nós conseguimos ser doces. E há gente que ainda diz com algum orgulho, eu sou sempre boa pessoa, mas quando sobem os azeites, eu acho que é mesmo o vinagre, porque é o vinagre que vem para cima. Acho que não, é o azeite, desculpem. Mas o que faz subir o azeite, como alguma vez alguém me ensinou, é de facto, é o vinagre. Ruth está numa estação difícil, mas ela revela aquilo que está no coração dela. Orfa vai-se embora e nós não a julgamos, foi a escolha dela, teve essa opção. Noemi disse, olha, vão-se embora as duas, arranjem outro homem para se casarem. Mesmo que eu me casasse agora e tivesse filhos, eles nunca iriam ter idade para casar com vocês. Está lá no texto, é tão lindo. Mas diz que Orfa disse, bom, então, olha, vou à minha vida, vou voltar para a minha família. Deu-lhe um beijo, despediu-se dela, mas Ruth disse, eu não te deixarei, querida. Onde tu pousares, pousarei eu. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Onde tu morreres, morrerei eu. E ela avança. E Ruth expõe o que está no coração dela num determinado tempo e estação da vida dela. Ruth não sabe o que vai acontecer à frente. Por isso Ruth não está a reagir àquilo que vai acontecer à frente. Ruth está a agir de acordo com aquilo que tem
no coração. Sabe que há gente que é muito boa quando sabe aquilo que vai receber a seguir. Se hoje algum de vocês me convidasse para o almoço, era tão fácil eu, por aquilo que sei que vai acontecer na estação a seguir, eu tratar-vos bem, eu sorrir imenso. Mas não é muito mais agradável, não havendo promessas nenhumas do amanhã, nós sermos melhores hoje? O problema é que nós sempre estamos à espera de uma estação melhor à frente, para também então nós acompanharmos as estações. E esse é o problema de quem passa a vida à espera das estações certas para ser a pessoa certa. Nós temos que ser a pessoa certa em cada estação, aconteça o que acontecer. 4. Tempos e estações trazem sempre algo novo. Isto é brilhante. Quando então Noemi percebeu que Ruth não a ia deixar, diz a história, então diz, olha, então vamos embora, não perdemos mais tempo em Moab, porque Ruth ouviu dizer que em Belém as coisas tinham melhorado imenso. Então ela desejou, pelo menos passaria o resto da sua velhice, talvez até à sua morte, claro, ficar na sua terra natal, com os seus parentes, com aquilo que conhecia. E Ruth vem com ela, mas o texto vai lá dizer no verso 22, que quando elas regressam, é no tempo, quando elas chegaram a Belém, era quando começava a colheita da cevada. Eu não sei se foi de propósito, se Noemi estava atenta a esse tipo de pormenor ou não. Uma coisa eu sei, quando elas saem de Moab e chegam a Belém, é o tempo das coisas novas. E cada estação vai trazer alguma coisa nova. E aqui começa a parte melhor. Cada estação vai trazer alguma coisa nova. Às vezes a gente não gosta da estação que está a viver, mas prepara-te porque pode vir alguma coisa nova. Pode não ser agradável, ou pode ser muito agradável, mas vai ser novo. E nós precisamos de coisas novas na nossa vida. Nós precisamos de experiências novas na nossa vida. Nós precisamos de pessoas novas na nossa vida. É um facto. Olha, a igreja é mesmo assim. A igreja, quando está muito tempo sem receber pessoas novas, cai numa mesmice. É viciante. É maldicência à torta e à direito. E não estou a atacar ninguém, é um facto. Isto está comprovado, não é a nossa igreja, é a igreja no geral. Mas quando a igreja começa, olha, é como o mar morto. Recebe, mas não dá para lado nenhum, começa a morrer. Mas quando a igreja começa a receber gente nova, e eu fico tão feliz de, na nossa casa, apesar da pandemia, todas as reuniões a gente tem gente nova, seja pela primeira vez, sejam visitas, sejam de outras igrejas que passaram por aqui. E isso obriga-nos a sair da nossa zona de conforto. Até alguns de nós, a malta que está aí nos assistentes, sabem que é verdade o que eu vou dizer. Até mesmo nos dizem que a gente não nos apetece rir, mas vê alguém que a gente não conhece, a gente já sabe. Tem que pôr boa cara. Não é hipocrisia, é dar o melhor. Eu não. A gente faz 2 sessões. A primeira a gente ensaia, na segunda a gente grava e agora estamos a pôr online num grupo. A gente já sabe, no primeiro culto a gente está a dar o nosso melhor, mas no segundo, o Rico há bocado perguntava, agora neste é que a gente vai gravar, não é? Tipo, agora é que eu vou pôr a voz de Pavarotti. Não, estou a brincar. Brincadeira. Não, mas é um facto. Ouçam, quando nós percebemos que alguma coisa nova vem, seja muito boa ou menos boa, ou nós nem sequer sabemos o que é, a nossa atitude, a nossa postura é diferente. Sim ou não? Nós temos outra noção, a chave agora é nova. Espera aí, é igual às outras todas. Funciona igual, mas a chave agora é nova. A gente está ali. Cada estação dá-nos a oportunidade de entrarmos em alguma coisa nova. Daniel, então se for alguma coisa que não é boa, é uma coisa nova, vai ser uma experiência, vai ser aprendizagem. E isto passa para o ponto a seguir, olha que tão bonito. E a forma como nós lidamos ou reagimos aos tempos e estações pode ser um prenúncio do que nós iremos viver mais adiante. A forma como nós estamos a reagir, por exemplo, à pandemia, vai dizer muito da estação que nós pessoalmente vamos viver a seguir. Isto até pode acabar no dia a seguir. Mas se nós não aprendemos nada com esta pandemia, com este momento, se nós não nos tornarmos mais generosos, mais altruístas, mais chegados a Deus, mais chegados à igreja, mais generosos, repito, não é a estação que faz de ti uma pessoa diferente. É a escolha que tu fazes na estação que vai fazer de ti uma pessoa diferente. Quando nós chegamos a este momento, deste ponto, é tão bonita a história, porque quando Ruth e Noemi chegam a Belém, elas não ficaram sentadas na sombra, à espera do que é que ia acontecer. A Bíblia diz que a Ruth, imediatamente, por ser a mais nova, tem uma conversa com a sogra e diz, olha, a gente não vai ficar aqui as 2 paradas, eu vou para o campo, eu vou tentar encontrar um campo onde eu possa ir apanhar espigas, porque era lei, quando eles faziam as colheitas, deixarem espigas caídas e não deveriam apanhá-las, porque há sempre os pobres, havia sempre os peregrinos, os estrangeiros, que poderiam vir atrás e apanhar um pouco, fazia parte da lei de Deus, faz parte da lei do Senhor. Interessante, então Ruth diz que não fica de braços cruzados, ela sai.
ela vai lidar com aquela estação da melhor forma que sabe. Toma nota, eu estou a dizer coisas que eu acho que são de Deus e muito sábias para nós. Ela vai lidar com aquela estação com o melhor que sabe. Não é com as desculpas que tem, é com o melhor que sabe. E ela sai de casa sem conhecer ninguém, ela é estrangeira, não falará bem a mesma língua, não conhece ninguém, nem os campos de ninguém, mas ela vai se introduzir num campo que lhe pareceu bem, pelo menos gostou, talvez, do ambiente, não sei. Sei que ela se introduz num determinado campo, que ela não sabe que é de Boaz. A gente já sabe a história toda, queridos, mas ela não sabe. Ela vai apanhar espigas para ela e a sua sogra não morrerem à fome. A forma como Ruth lida com aquele momento difícil. Imagina tu chegares a um país em que não conheces ninguém e vais-te sujeitar àquilo que vier à mão para fazer. Posso ser honesto? E ninguém fica zangado comigo. A esmagadora maioria de nós que aqui está provavelmente se calhar não faria isso. Se a esmagadora maioria, que estou a deixar uma margem para aqueles que dirão ou que já passaram por isso e conseguem viver isso. Eu quero ser franco, sou um homem muito despachado, mas eu não me consigo ver numa situação dessa, em que eu sou obrigado a deixar o meu país e ter que recomeçar de novo noutro país. Mas Ruth tem esta atitude, ela está numa estação diferente da vida dela. Mas agora está melhor. Melhor porquê? Só se for para nós, estamos só com a Bíblia aberta a ler a história dela. Ela mudou de terra, deixou a sua família, deixou os seus parentes mais chegados, deixou o que conhecia, para ir para um lugar onde não conhecia, para acompanhar uma mulher que tinha conhecido há meia dúzia de anos. Alguém percebe do que eu estou a falar? Mas a forma como nós lidamos com o tempo e a estação onde nós estamos pode ser um pronúncio daquilo que virá mais à frente. E eu acho isso muito bonito, porque de facto Ruth é alguém que tem um coração no sítio certo. E sabem, um dia ela está no campo e Boaz vem e quer falar com ela. E ela diz, tanta bondade da vossa parte, porque Boaz agora diz, agora já não apanhas só os restos, agora vais apanhar como qualquer outro trabalhador, mas os outros trabalhadores vão pôr no meu celeiro, o que tu apanhares, levas para a tua casa. E Ruth fica, mas porquê? Eu sou apenas uma estrangeira aqui. E Boaz manda-lhe falar, diz, eu sei que tu és estrangeira, mas eu ouvi como tu trataste a tua sogra ao longo destes anos todos. Então as escolhas que nós fazemos nos momentos da nossa vida vão dizer muitas vezes, são um pronúncio literalmente daquilo que nós vamos escolher mais à frente. É bíblico, é universal, é de Deus. Aquilo que o homem semear, também há de colher, diz lá em Gálatas no capítulo 6. E Ruth tratou de uma forma tão generosa, com tanto altruísmo aquela mulher, sem nada a ganhar, porque aquela mulher não tinha nada para oferecer. Mas Deus tem os seus caminhos, mesmo na tormenta, diz o profeta Naum. E mesmo nas estações mais difíceis, Deus sempre tem o melhor para nós. E nós não sabemos o que é o melhor. Há pouco ouvimos o Daniel a lembrar-nos que às vezes o melhor de Deus é um fantasma para nós, um homem que anda sobre as águas, mas é aí que está a nossa salvação. Ruth fez o melhor que pôde com o que tinha na estação mais difícil da vida dela, mas ainda assim Deus sempre foi levando-a em cada estação da vida a subir mais um pouco. Deixa-me levar quase até ao final, aliás, mesmo no fim. Cada tempo e estação tem o potencial de nos levar cada vez mais longe. Então, para terminar, quero lembrar que tempos e estações não são apenas e só um facto do passado, uma experiência que fica. Tempos e estações contêm o potencial de nos fazerem chegar mais longe. Imagina de graus ou níveis que tu vais passando. E porque é que eu estou a viver isto? Não sei. Quer dizer, sabemos. É providência de Deus para tu poderes chegar mais longe. Eu e a minha família, a gente estamos a viver assim uma situação que não é um problema grave, mas não deixa de ser uma pedra no sapato. E há uns tempos atrás eu disse à minha mulher, amor, foi meio com graça, ainda hoje a gente diz com graça, mas na maior parte das vezes a gente diz de forma séria, amor, calma, é provisão de Deus. Só que a provisão de Deus nunca é o que nós achamos que tinha que ser. Aliás, nós é que queríamos mandar nisto tudo. Mas Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus pensamentos e planos a nosso respeito e o melhor para nós. Então hoje, quando a gente está assim mais estressado, a gente diz, calma, é provisão. É provisão, calma, respira fundo, que é provisão de Deus. Deus tem alguma coisa para fazer em nós e para nos dar. Deus tem o melhor para nós, então nós temos que acreditar que mesmo nos piores momentos, Deus tem sempre o melhor. Ruth viveu, deu sempre o melhor que tinha. Por isso também, nos tempos certos, colheu o melhor que Deus tinha para ela. Igreja, nós precisamos de refletir isso. A estação que temos vivido pode ter sido tentada a ser difícil, mas vai melhorar. Vai melhorar. Se a estação que estás a viver tem estado a ser muito boa, segura-te bem firme, porque é mais certo que vai piorar. Mas há uma coisa que não vai mudar no meio disto tudo, das estações da vida. É a fidelidade de Deus.
E o seu plano, ele vai se cumprir totalmente na íntegra. E nós já conhecemos como é que as coisas no final vão acabar. Deixa-me terminar com uma palavra que eu acho que é muito interessante. Quando chegamos ao capítulo 3, Ruth agora já está ansiosa para se poder unir com Boaz. Não por causa dela, ou por alguma necessidade dela, mas porque ela sabia que se ao casar com Boaz, Boaz era um parente muito próximo de Elimeleque, o sogro que já tinha falecido, e ela ao casar com este homem, ele seria como um redentor, um remidor. Tudo o que era de Noemi passaria novamente a ser possessão delas. Uau! Então Ruth está desejosa de poder casar com aquele homem para que a sogra continuasse a viver o melhor. Uau! Que altruísmo, que bênção! E ela está tão ansiosa que Noemi tem que sentar com ela e dizer-lhe, calma. E a palavra que está lá no verso 18 é tem paciência. E ouve, igreja, e se há coisa que é chave em tempos e estações, sejam eles o que forem, bons ou maus, mais difíceis ou mais... nós precisamos ter paciência. E ela estou a passar por um período muito difícil. Tem paciência. Tem paciência porque Deus está a trabalhar, Deus está no controle, Deus vai no tempo certo, Deus vai trazer as coisas, Deus vai fazer mudar a estação. Tem paciência. E eu estou a viver um tempo tão bom que estava que isto nunca passasse. Tem paciência, calma. Porque ele vai passar. As folhas vão cair. Prepara-te. Então, mas isto não é de glória em glória. Sim, de glória em glória não significa que as folhas não caem. Não significa que às vezes não há trovoada, que não há ventos contrários. Significa que se tu tiveres paciência e confiares em Deus, em cada tempo e em cada estação, sim, aconteça o que acontecer, tu irás ser levado de glória em glória, de nível, vais subindo, até que um dia vai chegar e que nós nos vamos encontrar com Ele face a face. Ou seja, o que acontece nos tempos e nas estações não tem que impedir aquilo que Deus está a trabalhar em nós. Não vai impedir aquilo que Deus vai trabalhar em nós. A pandemia não isolou-nos uns dos outros, mas não isola o Espírito de Deus na nossa vida. A pandemia tirou a palavra a muita gente, mas não tira o poder da palavra de Deus na nossa vida, no dia a dia. Então as estações da vida, elas são complexas algumas, outras são melhores, mas todas elas vão passar. É por isso que nós não estamos a caminho de uma nova estação, nós estamos a caminho da eternidade. O lugar que Jesus foi preparar para nós não se chama tempo e estação, chama-se céu, chama-se a casa do Pai, há pouco cantávamos sobre isso. E é para aí que nós estamos a ir, um lugar onde não vai haver mais nem tempos, nem estações. Vai haver um dia que vai começar e que nunca mais terá fim, porque Ele é o sol da justiça que vai brilhar. E é para aí que por isso que nós temos de ter paciência, é para aí que nós estamos aí, tem calma, porque um dia tu vais entrar nesse dia que nunca mais vai ter fim, num tempo que não vai ter fim, numa estação que vai ser eterna, enquanto aqui estivermos. Tempos e estações, tempos e estações. Uns às vezes vão estar numa boa, às vezes uns estão a passar um inverno e os outros já estão na primavera. Uns estão a passar um inverno rigoroso e outros estão a curtir um verão. Como é que é possível tudo ao mesmo tempo? Porque a vida tem tempos e estações. Dá o teu melhor em cada um desses momentos. Ser paciente. Deus sempre ouve o nosso clamor e Ele sempre nos levanta no momento certo. Fica de pé comigo.